Muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, mais uma nova reflexão para a nossa vida. Você está ansioso aí para pensar na pauta do vídeo de hoje, para descobrir qual é o assunto que nós vamos abordar nesse vídeo? Então fica comigo até o final, porque como eu sempre digo, esse assunto é muito importante, porque todos são importantes. A nossa vida, ela é composta de muitas nuances e várias caixinhas, né? Nós temos várias esferas aí para a gente abordar na nossa vida. Não é à toa que aqui no canal a gente fala um pouco sobre família, sobre comportamento, sobre as nossas emoções, sobre os filhos, sobre as escolhas profissionais e principalmente sobre o nosso relacionamento com Deus, porque o relacionamento com Deus é a base de tudo, é a chave. Se a gente está bem alicerçado aí nos caminhos do Senhor e na perfeita vontade de Deus para nossa vida, tudo flui. Então, feita essa introdução, vamos aí ao assunto desse vídeo. Eu estava lendo um versículo do capítulo do Salmo 51, melhor dizendo, né? Um versículo muito conhecido, como eu costumo dizer, né? De repente você já tá aí há um tempo na caminhada de fé, você conhece esse versículo. Se você não conhece, não se preocupa, porque você vai conhecer agora. Diz o seguinte, ó, Salmo 51, versículo 10. Foi um salmo escrito por Davi. Você já ouviu falar de Davi? Aquele que lutou contra o gigante, contra o Golias, né? Aquele que pastoreava ovelhas, que era um menino talvez mirradinho ou menor que os irmãos, quem sabe. As pessoas não davam muita coisa por ele, talvez, né? Pelo menos a família. Mas ele foi escolhido pelo Senhor para ser rei de Israel. E num episódio da vida dele, ele cometeu aí um pecado contra o Senhor, né? Vários pecados, o adultério, o assassinato, foi uma série de más atitudes, né? De más decisões. E aí ele se deu conta do pecado dele, né? E foi em cima disso que ele escreveu, porque ele era um poeta, um homem que derramava diante do Senhor em forma de escrita, poesia, de música, né? Como fala aqui, porque ele era músico também. Ele, de forma muito assim sensível e sincera, principalmente, ele derramava a sua vida diante do Senhor. Então é esse salmo aqui, só te contextualizando, porque eu peguei, na verdade, eu estava na rede social e aí eu vi uma postagem desse versículo aqui, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Na postagem que eu vi na rede social, tava assim, ó, um espírito inabalável. E eu me identifiquei muito com esse versículo, eu até repostei, porque coincidiu com um momento ali da minha meditação, do meu tempo com Deus, da minha oração pessoal com o Senhor, porque a gente quer coisa boa e a gente tem um coração puro, né? Não sei se você já parou para pensar sobre isso. A Bíblia fala que a gente deve ser puro como uma criança. E coisa boa a gente não abrigar assim maldade no nosso interior, inveja ou rancor, todos esses sentimentos que vão amargurando a nossa alma. Você já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar que esses sentimentos, eles vão amargurando o nosso interior, que se a gente não lutar contra essas coisas que às vezes a gente sente, né? Essas coisas amargas aí, às vezes até que são que a gente pode justificar, a gente pode dizer, poxa, eu tô aí com raiva dessa pessoa, eu tô com rancor porque essa pessoa fez tal e tal coisa para mim. Às vezes é plenamente justificável o que a gente sente, mas não faz bem para nós. Então, eu me identifiquei muito com esse versículo, né? E aí depois eu fui pegar o Salmo, todo o Salmo 51 para ler e lembrei ali que era todo o contexto disso que eu tava falando para vocês, desse pecado aí, quando Davi se dá conta que ele pecou contra o Senhor, e aí ele leva para Deus esse anseio da alma dele, né?
cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. E outra questão também, quem de nós, será que você já parou para pensar que diferencial na tua vida se tu tiver um espírito, uma postura inabalável, estável? Eu não sei se você já se deu conta, né, na sociedade, a maioria das pessoas, elas são instáveis. Você já viu, assim, algum comentário de pessoas dizendo assim, às vezes empregadores, né, ou pessoas em empresas falando assim, poxa, aquela pessoa ali, aquele funcionário, ele é ótimo de forma técnica, ele é um ótimo na área dele, mas ele não sabe se relacionar com as pessoas. Ele não sabe lidar com conflitos, ele não sabe lidar com pressão. Olha como isso é importante para nós. Olha como é importante a gente buscar e pedir para Deus esse coração puro, né? Que a gente vai passar pelas experiências da vida, pelas situações que todos nós passamos por desafios, por situações difíceis. A gente vai passar por essas situações, mas elas é como se a gente tivesse um escudo, assim, que isso não vai penetrar a nossa alma, né? A gente vai ter um coração puro. Isso é só Deus. Isso não é uma capacidade nossa, é só Deus. Davi aqui reconheceu, pediu para o Senhor. Senhor, cria em mim um coração puro. É só Deus quem pode gerar em nós esse coração puro, né? É só Deus que nos dá a capacidade para a gente perdoar as pessoas, as ofensas, para a gente ressignificar as nossas feridas, as nossas dores. É só Deus. E olha que Davi fala também, renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Então, como eu estava dando esse exemplo, a gente vê aí tantas situações na sociedade de pessoas que estão colapsando emocionalmente. Então, é muito importante a gente buscar em Deus esse espírito estável, inabalável, né? E de novo eu digo, é só Deus quem pode gerar isso em nós. E eu queria ler para nós também um pouquinho desse Salmo 51. A gente fazer essa leitura e a gente se colocar no lugar de Davi, a gente pensar aquilo que ele estava passando naquele momento. E que é o ponto desse vídeo também, eu acho que é importante a gente pensar sobre isso aqui, desse versículo, né, que a gente leu, 51, Salmo 51, versículo 10, é importante, mas eu quero contextualizar e eu quero que a gente se coloque no lugar de Davi, porque quantas vezes a gente se sente assim, indigno de estar na presença do Senhor, né? Aqui ele pediu um coração puro, e quem sabe você está pensando assim, ah, Roberta, poxa, não tenho nem coragem de pedir isso para Deus. Nossa, eu faço tanta coisa errada, já fiz tantas coisas erradas. E eu vou dizer uma coisa para ti, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós temos um acusador. A nossa vida, ela não se dá só na esfera natural. A gente tem toda uma realidade espiritual no nosso entorno. E o nosso acusador, ele está sempre aí como setas inflamadas, diz a Bíblia, né? Está sempre querendo colocar na nossa mente, nos atacando com essas acusações, querendo relembrar o nosso passado, muitas vezes, as nossas falhas, as nossas faltas. Então, por isso é tão importante a gente pensar aqui nessa história de Davi e lembrar que como que Deus falava, se referia a Davi, ele dizia que Davi era um homem segundo o coração dele. Olha que lindo, olha que incrível a gente perceber que é um homem que cometeu pecados, cometeu falhas, ele estava lá no auge, né, rei de Israel, Deus já tinha ali dado a promessa, né, realizado a promessa na vida dele, porque demorou um tempo ainda ele se tornar rei de Israel, ele estava no trono, e ele cobiçou uma mulher ali que não era dele. E ele fez todo um esquema, né? Ele levou aquele homem lá para frente de batalha, o marido dela, que era óbvio que os que estavam em frente de batalha, eles iriam morrer. Então, assim,
ele cometeu o pecado do adultério e o assassinato, enganou, enfim, ele muitas coisas, e camuflou, pensou assim, não, vou dar aquele jeitinho, o famoso jeitinho brasileiro, né? Ele mesmo se apropriou aí dessa cultura e vou dar esse jeitinho, ninguém vai ficar sabendo, vai fingir que foi morreu, né? Fingiu que ela engravidou. Ele adulterou, ela engravidou, então para camuflar toda aquela situação, ele deu aquele jeitinho ali, pensar, não, agora ela ficou viúva e tal. Então, assim, ele tentou com as formas dele resolver aquela situação, todo aquele deslize, aquele pecado que ele tinha cometido, aquelas falhas, né? Aquele pecado, vamos denominar mesmo pelo nome, pecado. E mesmo assim, Deus disse, ó, é um homem segundo o meu coração. E aqui ele derrama a alma dele nesse Salmo 51 com muita honestidade e sinceridade aí diante da falha dele. Isso é algo que tem que comunicar para nós. Tem que comunicar que não importa onde a gente tenha chego na nossa vida, a gente tem que deixar de lado essas acusações, lutar contra isso, né, na nossa mente, contra essas acusações do inimigo da nossa alma e lembrar do amor do Senhor pela nossa vida e lembrar que Ele apaga as nossas transgressões, Ele perdoa os nossos pecados, Jesus já morreu pelos nossos pecados. Não importa o que você tenha feito nessa vida, você tem uma nova chance, uma nova oportunidade aí, de uma nova vida ao lado do Senhor, se arrependendo dos teus pecados, né? E que Jesus já pagou o preço por nós, deixando para trás, o passado passou e avançando para frente, uma nova vida livre, uma nova vida plena, uma nova vida aqui com o coração puro, né? Como fala a palavra, como fala esse versículo, como é o pedido, como foi o pedido de Davi ao Senhor. Um espírito puro e um coração puro e um espírito inabalável, né? Capaz de lidar aí com as pressões da vida, com as dificuldades, às vezes com as acusações das pessoas. De repente você é uma pessoa que todo mundo sabe, é público as coisas que você já fez, que você já aprontou. E você luta com isso, você pensa, poxa, eu tô aqui tentando, né, tá nos caminhos do Senhor, mas as pessoas sabem do meu passado e ficam me acusando. Então a gente precisa buscar do Senhor esse espírito inabalável, esse espírito estável, que nada vai nos abalar, que a gente vai andar confiante, firme aí nos caminhos do Senhor e nas promessas do Senhor para nossa vida. Então nós vamos ler aqui um pouco do Salmo 51. Então, vamos começar aqui a leitura. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão. Então, aqui Davi, ele já começa pedindo a misericórdia do Senhor e lembrando o amor e a compaixão de Deus, né? Apaga, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, aqui a gente também pode se identificar, como eu disse, quantas vezes até a gente reconhecer de forma humilde os nossos pecados, as nossas falhas diante do Senhor e lembrar do amor e da compaixão dele por nós e lembrar que ele apaga as nossas transgressões, a gente tá assim, como Davi estava, né? O pecado sempre perseguindo, aquelas setas inflamadas, aquelas acusações sempre perseguindo a nossa vida. Então, a gente precisa entrar nesse lugar. Contra ti, só contra ti pequei, fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, independente do que a gente tenha feito, às vezes a gente, com certeza, né, muitas vezes as nossas falhas, elas recaem em outra pessoa, mas principalmente o nosso pecado é contra o Senhor. Mesmo que a gente tenha cometido uma falha grave aí contra uma outra pessoa, um familiar, um amigo, mas a nossa falha é contra o Senhor, o nosso pecado é contra o Senhor.
Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria, que é outra importante chave aí para nós, né? Que Davi disse e reconheceu que Deus ele deseja a verdade. Então a gente tem que entrar nesse lugar de sinceridade aqui diante do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, reconhecendo que os nossos pecados, eles são principalmente contra o Senhor, né? Contra o Senhor e lembrar do amor dele, da compaixão que ele perdoa as nossas transgressões. Purifica-me com isopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Então, quando a gente vai na presença do Senhor em humildade, reconhecendo as nossas falhas, as nossas transgressões, pedindo perdão e pedindo que Deus, ele nos faça brancos como a neve, né? A gente acaba saindo ali daquela presença do Senhor, daquela oração, de forma modificada, diferente, de forma leve, de forma alegre, entregando todo aquele peso, toda aquela culpa ali do pecado, que, como eu disse, como essas coisas, esses sentimentos ruins ou essas transgressões, elas vão manchando, vão deixando pesada a nossa vida e a nossa alma. Então, a gente ter essa consciência que a gente pode depositar todo esse nosso fardo diante do Senhor, porque Ele faz tudo novo, Ele apaga as nossas transgressões. E aí aqui o nosso versículo, né? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Aqui era uma preocupação que Davi tinha, né? Não tira, porque a presença do Senhor é a melhor coisa dessa vida, né? É a melhor alegria, é a alegria plena, é a presença do Senhor na nossa vida. E o que pode nos afastar da presença do Senhor? O nosso pecado, né? As nossas transgressões, quando a gente não reconhece, quando a gente não vai em humildade diante de Deus e buscando o perdão e buscando a transformação, isso vai nos afastando da presença do Senhor, porque o nosso Deus é santo, né? Então, como que não tem como Deus, ele sempre tá com a gente, mas não tem como a gente, Deus se aproximar de algo que tá impuro, né? Deus, ele se aproxima da gente através do nosso reconhecimento aí do sacrifício de Jesus, porque Jesus nos representa. Se não fosse Jesus na nossa vida, seria difícil Deus, até mesmo o Espírito Santo habitar em nós, né? Então imagina, o próprio Deus habita dentro do nosso interior. Quando a gente reconhece Jesus, Deus habita no nosso interior, porque é através aí do sacrifício de Jesus. Jesus nos representa diante de Deus. Então a gente tem essa decisão importante para tomar. Se a gente quer estar perto de Deus, se a gente quer que a gente não se sinta afastado do Senhor, né? Que a gente sinta aquele grande abismo aí entre nós e Deus, a gente precisa pedir perdão dos nossos pecados, reconhecer humildemente, entrar nesse lugar como Davi entrou, de reconhecer as nossas transgressões, as nossas falhas, porque Deus sabe, Deus tem misericórdia de nós, Ele sabe que nós somos pó, Ele sabe. Tanto é que Ele enviou Jesus, né, o Filho dele, para morrer pelos nossos pecados, porque Ele sabe o quanto a gente necessita, o quanto a gente carece aí de compaixão, misericórdia e perdão dos nossos pecados. Então, aqui continua. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então, é um anseio tão puro do coração de Davi que deve ser a nossa oração também, né? Davi reconhecer que a alegria da salvação, quando a gente tá em paz diante do Senhor, né? Quando a gente tá assim com a nossa conta paga através de Jesus, né? Entregue aí, reconhecendo os nossos pecados, pedindo perdão pelos nossos pecados, né?
reconhecendo as nossas limitações, a gente volta a ter a alegria da salvação, né? Volta a ter aquele gozo da presença do Senhor na nossa vida. E como é importante a gente pedir isso para Deus, um espírito pronto de obediência, porque é isso que agrada ao Senhor, é a obediência, né? A gente tem um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação. E a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. A Deus não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Essa parte aqui é uma parte que me chama muita atenção, que Davi, ele entendeu o coração do Senhor, né? E ele registrou isso aqui pra gente também se atentar para isso. O que agrada o coração de Deus? Um coração sincero, né? Um espírito quebrantado na presença de Deus. Isso Deus não despreza quando a gente reconhece as nossas falhas. Quando a gente pensa assim, eu não consigo, isso aqui eu não consigo, Senhor. Se não for a tua mão sobre a minha vida, eu não vou conseguir. Quando a gente entra nesse lugar de total dependência do Senhor, reconhecendo as nossas falhas, as nossas limitações, isso que o Senhor se agrada. O Senhor não se agrada aí que a gente faça grandes votos, grandes, né? Isso é importante, em determinado momento da nossa vida é importante, mas se a gente fizer esses votos, esses sacrifícios, né? E a gente não tiver esse coração humilde, contrito, como fala a palavra, esse espírito aí, esse coração humilde, reconhecendo na presença do Senhor, né? Reconhecendo os nossos pecados, pedindo o perdão e a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida, sobre as nossas limitações, não adianta, não é isso que Deus se agrada, aí vira religiosidade, né? Se a gente pensa assim, poxa, eu vou estar indo todo dia na igreja, eu vou ir porque isso agrada ao Senhor. E aqui eu não tô dizendo que não é importante a igreja. Mas eu vou ir porque eu quero agradar o Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Mas se a gente não reconhece as nossas falhas diante de Deus, se a gente não reconhece a nossa pequenez, né, as nossas limitações, se a gente não pede perdão pelos nossos pecados e pelo nome, né? Aqui, Davi, ele falou em determinado trecho que a gente leu, ele falou das mãos assassinas, né? Deixa eu ver aqui. Livra-me da culpa dos crimes de sangue. Então, ele denominou aí pelo nome, ele mesmo reconheceu, eu sou um assassino, eu cometo crime. Então, a gente precisa, não basta a gente dizer, Senhor, perdoa os meus pecados. Tá, mas quais pecados? Será que a gente tem consciência aquilo que nos afasta de Deus? Será que a gente tem consciência aquilo que a gente está cometendo contra o Senhor, como aqui a palavra diz, né? Porque não é contra o homem que a gente comete as injustiças e o pecado, né? Acima de tudo, a gente comete contra o Senhor. É o Senhor que a gente ofende, é do Senhor que a gente se afasta. Então, é para Ele que a gente precisa pedir o perdão. E claro que, entrando na presença do Senhor, a gente reconhecendo as nossas falhas, nossas culpas e pedindo perdão ao Senhor, pode ser que Ele toque o nosso coração para a gente pedir o perdão para o nosso irmão que a gente ofendeu. Também faz parte do processo. Mas que a gente possa entrar aqui nesse lugar que Davi entrou, que a gente possa reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações, as nossas transgressões diante do Senhor e fazer esse pedido a Deus aqui, ó. Cria em mim um coração puro, ó Deus. Olha, coisa linda a gente ter um coração puro, livre de qualquer coisa ruim que possa habitar, né, que possa penetrar, livre de raiva, livre
de angústia, livre de tristeza, livre de rancor, livre de inveja. Que coisa pura, boa e pura, né? Quando a gente observa uma criança, é tão lindo a gente observar uma criança, o coraçãozinho puro ali, livre também do que as pessoas vão pensar, espontâneo. E esse coração que Deus deseja pra gente. E renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Então, ao mesmo tempo que a gente vai ter aquele coração puro de criança, sincero, a gente vai ter um espírito inabalável, que nada vai penetrar o nosso interior, que a gente vai ter as nossas emoções ali ajustadas, né? Que a gente vai ter aquela capacidade de lidar com os desafios da vida, lidar com as pressões, lidar com, às vezes, aqueles desejos carnais da nossa vida. A gente vai lidar com aquilo ali, a gente vai identificar e pensar assim, imagina Davi, ele como homem sentiu desejo por aquela mulher, certo? Era uma mulher muito bonita, muito atraente, quem sabe estava ali num momento até mais sensual, a gente não sabe. Não sei, acho que até a Bíblia fala alguma coisa sobre isso, não sei bem ao certo. Mas o ponto é que ele poderia, tendo um espírito inabalável, ele fugir daquela situação e pensar, não, isso não vai dar boa, não vai dar, não vai ir por um caminho bom isso aqui, né? Olha as consequências, as possíveis consequências aí dessa situação. Não, eu vou fugir disso aqui, eu vou fechar essa janela aqui, vou tapar os olhos, vou pensar em outra coisa e vida que segue e vou fugir. Que nem José fez lá, fugiu da mulher. Então, mas ele reconheceu, aqui não é apontando o dedo, a falha, porque quem nunca, né? Todos nós cometemos falhas. Então, essa história e esse grande homem de Deus, ele tá aqui como exemplo para nós na Bíblia, porque é um homem que foi o segundo coração do Senhor, mas foi um homem que cometeu falhas, mas principalmente um homem que reconheceu diante do Senhor as suas falhas em humildade, pediu perdão e pediu transformação, pediu ajuda de Deus ali com as limitações dele. Então, que a gente possa aí ter nessa história, nesse exemplo de Davi, uma grande inspiração para a nossa vida. Fica com essa reflexão, abraço e até o próximo vídeo.